Não me vejo sozinho, isso é insano. Sou capaz de me ver no mano a mano. No mano a mano. Sim. Olá a todos, estamos aqui, hoje somos dois, eu e o Hugo, eu, Nuno, aqui com o Hugo. Estamos aqui num novo episódio do Mano a Mano, já fizemos Mano a Mana, né? Mas hoje é o Mano a Mano. É o primeiro Mano a Mano, não é? Penso que sim. Sim, eu julgo que sim. O último foi comigo e com a Laura e o primeiro foi entre ti e a Laura. Exato, exato. Portanto, hoje é o primeiro mesmo Mano a Mano, mas sendo o terceiro episódio desta saga, não é? Dos Mano a Mano. Sim. Ou Mana Mana. Bom, e sim, o tema que hoje estávamos até um bocadinho antes aqui da gravação a falar, combinámos basicamente 3 a 4 minutos antes aqui da gravação, é falar sobre como lidamos com as diferenças na relação um para um, na relação em grupo, num qualquer grupo em que estejamos, por exemplo, numa equipa de trabalho, ou até num país diferente em que possamos ir viver, como é o teu caso, não é? O que Certo. foste viver para a Áustria, tiveste que também lidar com algumas diferenças culturais, E não é? ainda tenho, sim. Pois, e ainda tens. E sim, portanto, podem ser vistas essa necessidade, de alguma maneira, de nos posicionarmos face à diferença num plano assim mais alargado, que é, ok, estou num país diferente agora, até venho para cá viver, tenho que me adaptar de alguma maneira, ou como é que eu vou aqui integrar, incluir nesta sociedade, ou num plano mais micro, não é? Na relação Certo. mais individual, por exemplo, inclusive numa relação de casal, há diferenças, não é? Certo. E como é que as pessoas lidam, não é? Com a divergência, com perspectivas de pensar distintas. É, é. Sem dúvida, é um tema muito interessante. Eu diria que ele está presente quase as 24 horas dos nossos dias, não é? Como falaste, lidar com as diferenças, encontramos essa questão a nível micro, nas nossas Sim. relações. E eu sou uma pessoa, sou um homem casado, vivo com a minha mulher e com os meus dois filhos. E pronto, e claro que os dias são todos diferentes, temos fases boas, fases menos boas, as diferenças são muitas vezes mais evidenciadas, e aí se calhar podemos nos dar bem na nossa diferença, mas outras vezes a nossa diferença é fonte também de algumas divergências e de alguns atritos, o que é normal numa vida a dois. Uhum. E pronto, e também a nível macro, se quiseres, eu tenho a particularidade de ter vindo para. Portanto, já vivo no estrangeiro, vivi antes na Dinamarca, agora na Áustria. Portanto, isto vai para cerca de 8 anos. Um, e, e tem sido difícil em bastante fase, em algumas fases, diria, desta jornada. Uhum. E diria logo a começar pela língua, não é? Ou quando vamos para Pois. fora, existe uma diferença logo que é como é que vamos comunicar com os outros, embora nos consigamos entender. Porque todos mais ou menos se comportam de forma parecida, pelo menos de forma aparente. Se quisermos aprofundar um bocadinho melhor as relações, e estou a falar de arranjarmos um círculo de amigos, de arranjarmos um trabalho, de irmos a eventos culturais, de entretenimento, a própria vida diária, cotidiana, e realizar tarefas banais como ir às compras, etc. Portanto, se quisermos ir um bocadinho mais longe na integração, que é isso que pretende, quando se assume este desafio de viver fora, temos que trabalhar a língua, não é?
Pois. E isso tem sido um grande desafio. Eu, no meu caso, tenho que aprender o alemão e pronto, é uma língua difícil. Já trabalhei muito em inglês, porque curiosamente na Dinamarca o inglês era aceito em todo o lado. Isso tornou-se uma. O dinamarquês não foi tanto um obstáculo, não é? Porque não Sim, precisava. Aqui, o inglês dá para algumas funções, para alguns trabalhos, mas o alemão tem um peso muito grande e isso dificulta a entrada em alguns mercados de trabalho, não é? Por exemplo, a minha área a psicologia, não é? sim. Não é fácil fazer psicoterapia em alemão, não é? Ou fazer psicologia em alemão, diria. É. Pois, sim. Pois, ao fim e ao cabo, sim, dentro de um grupo, e aqui um grupo alargado, que é estados num país, enfim, diferente, com uma língua diferente, parece que há a necessidade também sim, dessa adaptação àquilo que é a corrente maioritária, não é? Neste caso pela língua, porque senão ficarias isolado, não é? Sim, 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 E com exatamente. todos os custos do isolamento, se não aprendesses alemão, não é? É, é, é a língua alemã aqui, pronto, tem um peso grande, não é? Há muitos milhões de pessoas a falarem alemão e o alemão é utilizado em muitas áreas de trabalho, áreas de atividade, e embora só, penso eu, 3 países tenham o alemão como língua, pelo menos na Europa, língua oficial, a Alemanha, a Áustria e parte da Suíça. Depois temos Sim, Liechtenstein e aqueles. Pronto, sim. mas é muita gente a falar alemão, é uma língua com muito peso, o que faz com que, ao contrário da Dinamarca, eles não se desfaçam da sua língua assim tão facilmente, não é? Hum, E se eu quero realmente, portanto, integrar-me, dar um passo pois, maior na integração, tenho que saber o alemão. E pronto, essa é uma grande diferença com a qual eu tenho que lidar, não é? sim, sim, sim. É, é, é. Pois, há aquela expressão, agora, enfim, não é para a Áustria, mas em Roma ser romano, não é? Portanto, aí tens que ser um bocadinho também austríaco para poderes te integrar. Continuas a ser português, mas tem que haver ali qualquer coisa de ligação também com a cultura austríaca, porque senão não há enfim, os benefícios dessa ligação, Sem ficas dúvida, mais, sem dúvida. pois, ficas mais É, é. isolado. E, sem dúvida, o que estás a dizer está corretíssimo. A cultura é muito mais do que a língua, mas a cultura está também na língua. Ou seja, Sim, sim, a sim. forma como se utiliza determinadas expressões em contextos muito específicos, que vão desde um grupo de amigos até um conceito, até a psicologia, ah, a forma como se utiliza a língua, as expressões a usar, como construir determinadas frases, onde aplicar determinadas expressões, também reflete muito da forma como eles pensam, não é? Hum. E, por exemplo, ah, não sei se tens uma ideia de como é construída a língua alemã. Não muito, na verdade, não, não conheço bem. Bom, eles, ao contrário da nossa língua, o português, o- aplicam naquilo que dizem, ou nas frases que escrevem, ou naquilo que dizem oralmente, o verbo sempre no fim. E muitas vezes têm verbos que se separam em dois, ou seja, tu tens uma partícula Sim. que é a terceira palavra da frase, e depois a segunda partícula desse mesmo verbo aparece no fim da frase. Hum, Pronto. Ou seja, isso é uma tecnicidade que pode logo pôr em causa a tua comunicação se tu não souberes aplicar bem o verbo no fim e também teres conhecimento de que há verbos que se partem em duas partes e que são utilizados pois. em
em locais diferentes da frase. Sim, Pronto, sim. é uma questão muito técnica. Depois eles juntam muito, por exemplo, nós utilizamos ou utilizamos um nome, um nome portanto, para chamar um local. Por exemplo, Herdade do Cebolau. Isto são 3 Hum, palavras, não é? sim. Eles juntam esta palavra numa. Fazem ali uma fusão. Exato. E Sim. então, invertem, por exemplo, qualquer coisa como Cebolau da Herdade. Portanto, isto numa palavra em alemão, tudo junto. Portanto, Pois. quando tu tens 3, 4, 5 nomes, eles literalmente juntam esses 5 nomes e que formam palavras gigantes, Uhum. compridas. Pois, sim. Pronto, isto são mais uma tecnicidade. Mas, eu como psicólogo, vou observando umas coisas, né? E que todos Hum, nós observamos, mas daquilo que é o meu conhecimento e a forma como eu vejo o mundo, é, eu, pela língua alemã, que ser construída desta forma tão técnica, tão específica, tão coerente e tão uhum. complexa, hum, tu depreendes, e isso depois vê-se na realidade, que eles, quando a forma de abordarem os assuntos, Sim. desde a política às questões mais mundanas, de círculos mais íntimos, às questões de família, etc., eles são sempre, diria, também sérios, complexos, exaustivos até, não é? Hum, Enquanto estávamos também a falar nisto sim. no início, antes de gravar, de iniciar a gravação, nós nos jornais em Portugal temos poucos textos de ensaio e poucos textos que Uhum. analisem os assuntos a fundo. Sim, E aqui, como também os jornais alemães, principalmente se sim. calhar os alemães, porque eu também tenho algum acesso a eles, é muito comum termos filósofos e pessoas Pois, pois. nessas áreas a aprofundarem os assuntos e a escreverem um ensaio num jornal diário ou semanal. Sim, 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 Ou sim. semanal, não é? Pois. Portanto, não quer dizer que os portugueses sejam menos, hum, menos complexos ou menos, ah, menos exaustivos na procura de destrinçar e dos Uhum. assuntos e de analisar, menos analíticos, não quero dizer isso, mas tu claramente, aqui uma coisa que eu consigo observar é que a complexidade da língua e a estrutura da língua também se reflete depois como eles pensam sobre os assuntos, não é? É assim uma coisa. Pois, que a língua parece que revela, também uma Sim, maneira de ser alemão, não é? sim, sim, sim. A Ou sim, germânico, vá, porque não estou na Alemanha, mas há sim, coisas que. sim. Pois, alemão, sim, germânico, sim, mais isso, ou de cultura germânica, que a Áustria Sim, sim, depois sim, sim. também tem, pelos vistos, muito enraizada, não é? É. Pronto, a Hum, língua, não é? É a questão das diferenças. Depois, Pois, claro que há uma série de outras diferenças, outras semelhanças. Ah, sim, é, ao contrário do que se calhar possa pensar, eu não estou bem no norte da Europa, onde já vivi, mas aqui na Áustria também, a questão da burocracia, em que em sim, Portugal, portanto, nós sabemos que a burocracia tem um papel muito relevante, tem um papel pesado, não é? Que às vezes dificulta um pouco o avançar das ideias e o avançar dos processos. E aqui é muito parecido. Aqui é muito parecido hum, e é muito. Portanto,
o mundo do trabalho aqui é extremamente, e das instituições é extremamente formal. Sim. Extremamente formal e burocrático. Ao contrário da Dinamarca e de toda a Escandinávia. Pois. E, sim, pois, ao fim e ao cabo, há culturas mais rígidas também, não é? Na forma como definem a forma como a sociedade se vai regendo nas relações, pois, seja de trabalho, como tu estavas a dizer, mas ao fim e ao cabo também isso vai modelando também um pouco a expressão individual, não é? Porque, hum, sim, claro que há pessoas também em Portugal, portugueses, não é? Que podem até, enfim, terem uma mentalidade se calhar muito austríaca ou germânica, não é? Sim, sim. Que também existe. E vice-versa. Ah, É. e vice-versa, se calhar também encontrarás aí alguns austríacos que até dirias, esta pessoa é muito latina, não é? Se calhar. Sim, sim, sim. Mas, mas, mas também existe uma tendência geral, se calhar, ou seja, a cultura, não é? Vai-nos também modelando um pouco, e, mas ainda assim deixando espaço a essa expressão mais individual e a pessoas que de repente percebemos que são um bocadinho fora da caixa de uma cultura, não é? Que são, às vezes, também os empreendedores dentro de uma cultura, são aqueles que trazem, assim, qualquer coisa de diferente, não é? Certo. Que contrasta com a cultura dominante. Um, Pois, estava aqui a pensar também no domínio enfim, agora mais clínico da saúde mental, não é? Uhum. É, como é que as pessoas vão lidando com a diferença, não é? Bom, aquilo que também me vou apercebendo, aquelas que acolhem melhor a diferença, não é? Acolhem e que gostam da diferença, não é? Que procuram, também têm curiosidade de explorar o novo, a novidade, não é? Mas não de uma maneira impulsiva, mas sim de uma maneira aprofundada, quererem explorar novas dimensões da vida e da relação com os outros. Pois, essas parecem-me ser assim aquelas que se aproximam mais dos critérios que vamos definindo, os psicólogos, os profissionais de saúde mental, os Uhum. critérios para aquilo que consideramos a saúde mental, não é? Que é estar num modo mais sim, de bem-estar psicológico, mas parece que isso está muito ligado a uma abertura e boa ligação com os outros, ou seja, com aquilo que é diferente. O outro é, logo à partida, um qualquer outro, um diferente de mim, não é? Certo. E se eu tenho uma tendência, uma predisposição a ficar muito tenso face à diferença, dificilmente, ou quase, ou eu diria mesmo inevitavelmente, eu não poderei ter um grande bem-estar psicológico, porque somos seres relacionais e, Uhum. portanto, logo aí haverá um sofrimento. Eu não consigo estar bem com os outros, não é? Certo. E se não conseguir estar bem com os outros, pois É. não se torna viável poder ter saúde mental. Então parece que muitas vezes o nosso trabalho passa por ir mostrando também intersubjetividade, mesmo na relação terapêutica, não é? Ou Uhum. seja, que o psicólogo ou psicoterapeuta, ou o psicólogo do desporto, não é? Que tu trabalhas também na área da psicologia do desporto, vai marcando pelas suas intervenções, por aquilo que diz, qualquer coisa também que é novo, não é apenas ecoar aquilo que outra pessoa diz, não é apenas só concordância, é qualquer coisa que traz de novidade para a relação, mas ainda assim que essa novidade se possa interligar harmoniosamente, que não seja conflituosa, que Certo. seja para promover a abertura e não para promover um julgamento ou um ataque, que isso não seja sentido dessa maneira, não é? Sim. Bom, a questão das diferenças, eu diria que tem qualquer coisa
como tudo o que é interessante na vida, diria eu, tem qualquer coisa de paradoxal. Hum, Ou seja, hum, hum, tu, ao mesmo tempo que queres encontrar nas outras pessoas algo que também é teu e algo com o qual te identifiques, depois te faz identificar também com a pessoa, necessariamente. Ao mesmo tempo, é precisamente na diferença, no novo, que tu cresces, não é? Que tu hum, aprendes, que tu passas a ver determinado assunto sob outro ponto de vista e, sim, e quiçá muito mais válido e interessante. sim, Mas ao mesmo tempo, portanto, lá está, e continuando a ideia do paradoxo, eh, tu procuras identificação, ou nós procuramos identificação, e então tendemos a protegermos-nos, hum, e é por isso que muitas vezes falamos daquilo que falamos muito do eu, não é? Olha, sim, comigo é assim, olha, eu gosto disto, eu não eu sim, gosto daquilo. Mas esta procura da identificação faz-nos muitas vezes, de forma desnecessária e não produtiva, faz-nos muitas vezes afastar-nos daquilo que é diferente e da procura daquilo que é diferente como uma forma de melhorarmos, seja em que assunto for. E então andamos sempre aqui pois, neste saltitar de uma dimensão para a outra, da identificação, fortalecimento, mas sim, também protecionismo, e depois sim, sim, sim. expansão, no outro lado, expansão, aprendizagem, mas também ao mesmo tempo mais insegurança. Sim, pois isso faz-me sim, também bastante sentido, esta procura também, em parte, de algo parecido ou semelhante, ou qualquer coisa que se assemelha à ideia da igualdade, não é? Uhum, Porque aquilo que eu vou percebendo sobre isso, bom, inclusive em mim próprio também, tantas vezes, não é? Que esta ideia de tentarmos encontrar qualquer coisa na relação com o outro que seja, pá, semelhante, parece, não é? Cria-nos a sensação de que, olha, por aqui se calhar eu vou ser aceite, vão-me aceitar, porque se a outra pessoa tem isto, bom, não me vai criticar, não me vai julgar. uhum, Então, que parece que é sentido por muitas pessoas, e cá está, eu estou a dizer que também eu sinto isso bastantes vezes, que é haver qualquer coisa que seja semelhante, há uma sensação confortável de que nisto parece que há uma garantia maior de aceitação num grupo, não é? Eu faço parte do grupo, penso como vocês, não é? A ideia do partido, quase, ou do clube de futebol, não é? Que há ali uma semelhança que une. e que transmite, lá está a segurança, não é? Transmite segurança, sim, como tu estavas a dizer, segurança de aceitação, de sentimento de pertença, de acolhimento Uhum, também. exatamente. Pois, mas ao mesmo tempo, pois é paradoxal, não é? É muito interessante isso que estavas a dizer, porque, sim, porque também procuramos a diferença, porque só a igualdade, não é? Só a semelhança, depois também é aborrecido. É, Estamos a lidar com nós próprios, quase no limite, não é? Com uma espécie de reflexo, torna-se exatamente, entediante, não é? isso mesmo. E se não surgir a diferença. Então, eu não sei se chegaste a ver, eu acho que chegámos até a conversar isso, mas em offline, não é? Uma Sim, vez, uma ou outra, que é aquele documentário do Coimbra de Matos, O Olhar nos Outros, que, sim, lembro de falar nisso, sim. ok, e eu agora lembrei-me disso, bem, que em Portugal está aí na RTP Play, não sei se depois no estrangeiro isso é fácil de aceder a essa aplicação, não estou assim muito certo, mas Normalmente sim, embora há programas que, como têm certos direitos, não, sim, não são possíveis de ver no exterior. Mas é uma pois, aplicação que eu uso, sim, e mas que, já eh, funciona. que agora lembrei-me disso a propósito,
enfim, de um exemplo que o professor Coimbra de Matos deu nesse documentário, um exemplo engraçado, que ele também chegou a dar nas aulas, curiosamente, que quando viu o documentário, o professor também diz isto nas aulas. Achei giro. Que é que ele estava num congresso de psicanalistas e estava a achar aquilo muito entediante. Epá, as mesmas coisas, já sei isto, que aborrecimento, não é? E depois, ele ali numa pausa para o café, foi ali dar uma volta e encontrou um congresso de cabeleireiros. E disse, olha, é aqui que eu vou ficar, aqui nas pausas do congresso de psicanalistas. E achou aquilo muito divertido, pessoas a falarem de arte e de outras coisas muito diferentes. Ainda por cima, havia lá cabeleireiras muito giras, dizia ele, bastante mais giras do que as psicanalistas que estavam no congresso psicanal. Então, ele a falar sobre isto, mas ao mesmo tempo a dizer que quando voltava para o congresso lá da psicanálise, que ele depois, de alguma maneira, foi criticado por não fazer lá as pausas para o café com eles. Portanto, ele ao viver a diferença, ir à procura da diferença, pode ser julgado também por isso, não é? Como às vezes também isto pode-nos acontecer. Sem dúvida. Pois. Sem dúvida. Isso é realmente uma das dificuldades que nos podem impor, resultante da nossa procura do que é diferente, não é? Sim. E talvez, e agora, talvez voltando aqui para, ou indo um bocadinho aqui à questão das relações, voltando para a questão das relações, e não estou a falar de infidelidade, Sim. ou seja, não estou aqui a pôr em causa sermos criticados Sim. por, lá está, irmos dar uma facadinha lá fora, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar Sim. precisamente e não é só para isso, não devemos falar sobre das relações amorosas, podemos falar se calhar de qualquer relação, de amizade até, e família, vá. Muitas vezes, se fugirmos um bocadinho daquilo que são os valores expectáveis ou os temas de conversa expectáveis, se temos um interesse que for de um dia para o outro que foge um bocadinho àquilo que as duas ou mais pessoas estão habituadas naquele grupo, Sim. naquele círculo de amizade, as pessoas as pessoas que tomam essa decisão de ver algo diferente são muitas vezes criticadas Pois. de forma declarada, literal, ou não, ou mais através de uma comunicação não verbal e de um conjunto de sinais, Sim. de que, epá, mas tu andas interessado noutras coisas e tu já não ligas a mim, tu, Isso, sim, sim. tu agora tu agora pensas daquela forma e já não pensas como estávamos habituados a pensar. Sim. E isso é isso é algo que não é muito saudável, não é? Não é muito saudável para a individualidade, Sim, 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 sim. para as pessoas, porque Sim, sim, sim. inibe-nos de experimentar coisas diferentes, de pensar de forma diferente, de Pois. muitas vezes inibe a nossa vontade de desenvolvimento. Lá está, é o que estavas a falar nesse exemplo dado pelo professor Coimbra de Matos. Ele, depois de ir lá falar Uhum. no congresso, ou estar com as pessoas do congresso de Sim, cabeleireiros, era sim. criticado por não ter ficado com os psicanalistas, não é? É. Sim, Em sim. vez de ser, em vez de esses mesmos psicanalistas do seu grupo original, se calhar valorizarem Pois, essa pois. vontade de descoberta e de Sim. procura e de valorização em outros círculos, não é? E isso é uma grande, na minha opinião, um bom exemplo que serve um bocadinho como alegoria aqui
há E, esta questão, né, de viver com a diferença e a dificuldade em viver com a diferença. pois, isto é também assim, um exemplo lá de vida interessante, não é, que o professor Coimbra de Matos teve, mas que também é revelador de que não é o facto das pessoas estarem no domínio de pensarem sobre a saúde mental e, como por exemplo num congresso de psicanalistas, que isso significa necessariamente que depois sejam todos muito abertos à diferença, não é? E muito abertos à novidade portanto, que tenham também, cá está, as suas próprias questões pessoais, não é? Ou seja, nós, profissionais de saúde mental, também somos naturalmente, indiscutivelmente pessoas, e isso não é uma garantia de saúde mental por sermos profissionais de saúde mental. Às vezes também pode criar um bocadinho em algumas pessoas, às vezes eu sinto isso, que nós psicólogos é quase como se fôssemos uns gurus, não é? Já estamos muito avançados, muito desenvolvidos, porque pensamos muito nas coisas, então estamos ali a um pequeno passo de tornarmos budas ou coisas assim do género. Não é? Então, às vezes eu noto isso. Não, mas o doutor, pois, o doutor de certeza não tem problemas, não, eu é que tenho, não é? Pois, é como se o psicólogo fosse uma garantia de qualidade de saúde mental à partida. Ok, já é Exato. psicólogo, não é? De certeza que está muito bem com a sua vida, não tem problemas nenhuns. É. Está, só falta ali um passinho para a iluminação, não é? Para atingir o nirvana, quase assim, não é? E quando não é assim, quando não é assim. Não é? É, é. É claro que os psicólogos também, os profissionais de saúde mental, podem ter uma responsabilidade maior de cuidarem de si mesmos, exatamente também porque têm que cuidar dos outros, cuidarem de si mesmos nesse aspecto psicológico, mental, portanto, Uhum. até de fazerem terapia pessoal, é uma das coisas que se recomenda, mas não é uma garantia de que estão lá num topo, como se houvesse um topo de carreira da saúde mental e que eles estão lá, não é? Porque fizeram uma formação Uhum. e o conhecimento o conhecimento de saúde mental levasse à ideia de que têm saúde mental. Não são equivalentes. Sim, sem dúvida. E Pois. a propósito de uma relação terapêutica que pode acontecer com qualquer um de nós, eh, muitos pacientes ou muitos clientes têm a expectativa, que muitas vezes é compreensível, que nós estejamos do seu lado, naquilo que são as suas Hum, opiniões, sim, naquilo que é a sua, da forma como experienciam ou valorizam determinada situação. E o que nós, até de um ponto de vista pedagógico para o público geral, que nos ouve e vê, sim, eu penso que uma das nossas principais, ou um dos nossos principais desafios como nesta profissão é, é precisamente treinar uma certa competência que nos permita ouvir o outro por forma a não nos colocarmos imediatamente do seu lado, do ponto de vista emotivo, do ponto de vista de valorização das questões, mas também não nos pormos contra sim, do lado do contra. Não, uma das nossas principais competências deverá ser precisamente o conseguirmos explorar um determinado assunto de uma forma acolhedora, de uma forma segura, de uma forma em que a aceitação esteja presente, mas é uma aceitação da partilha, não é? Do discurso, uma aceitação daquilo que é o mundo interior das pessoas, daquilo que são as suas sim. diferenças, lá está. Não tem a ver com pormos de um lado no sentido de eu defendo as mesmas coisas assim, você tem razão, Pois, sim, vamos, tem toda a razão, vamos embora. Não, é mais é criar um espaço privilegiado, e quando digo espaço não tem que ser necessariamente o consultório, estou a dizer um espaço mental, um espaço no tempo, um espaço
privilegiado em que a pessoa pode, longe das reações, se calhar, infelizmente habituais do julgamento, longe dessa situação, possa ser ouvida e possa ser acolhida. Sim, E é. sim, agora estavas-me assim, a fazer lembrar o Carl Rogers, né, que falava muito da questão da aceitação, não é? A aceitação Uhum, incondicional do outro, pronto, que ele trabalhou muito esses conceitos, esse psicólogo, enfim, que também contribuiu não só para a abordagem psicoterapêutica dele, mas isto depois ganhou também contornos assim mais gerais, diria eu, ou seja, de que os psicólogos já à partida devem estar desse modo, não é? Não no modo de concordar, porque podemos ter uma opinião diferente, mas de validar que aquela pessoa tem direito a sentir e a pensar como sente e pensa. E isso é diferente, validar barra aceitar, não é? Aceitar que ela tem direito a estar no mundo, a viver e a sentir o que está a experienciar daquela forma. certo. E que, portanto, quando estamos neste modo com as pessoas, assim, numa relação terapêutica, sim, nós podemos discordar, mas discordar no sentido, eu se estivesse naquele lugar, faria de forma diferente ou agiria de uma outra maneira. Mas não é a minha vida que está ali em causa, é a vida daquela pessoa. É aquela pessoa que está a experienciar e a sentir daquela forma e tem direito a existir daquela maneira. Claro. O concordar, quando as pessoas estão muito numa lógica de concordância, depois também revela que parece que não pode haver discordância, não é? Pois. Parece que não podemos existir a sentir e a pensar outras coisas. Parece que até podemos ser quase que eliminados, não é? Eliminados no limite, não é? De que não temos direito a existir se não for em concordância. É, E, sim, só um sim, parênteses, Bruno. Precisamente se imediatamente concordamos com algo, sim. pode-se até estar a passar por cima da oportunidade de procurarmos saídas diferentes É, e, e, também. e mais frutíferas. Sim, sim, mas sim, fechamos logo a coisa, não é? É, Fica logo ali a coisa fechada. Ah, também concordo. Ok, ok, então não há mais nada para pensar. Não há exato. outras perspectivas, exato, que possamos averiguar. Portanto, sim, mas no aceitar, o aceitar ou validar, não é? Aquilo que o outro está a sentir, que é a experiência dele ou dela, Uhum, isso abre, abre condições para algo que surge de seguida, não é? Ou que pode surgir de seguida. O Rogers falava da tendência atualizante, não é? Do organismo, da pessoa, neste caso, o ser humano, sim. quando está em relações de aceitação mais incondicional. Uhum. Então a pessoa desenvolve-se. Então ele falava, sim, desse paradoxo, que é quando há aceitação que a pessoa muda, que é uma espécie de um paradoxo, não é? Mas que Sim, aparentemente é um paradoxo, porque as pessoas, muitas vezes, na palavra aceitação, parece que leem o significado de concordar. Aceitar não é concordar, é, é, é é, diferente. é um pouco, ou um pouco, ou se calhar até é mesmo isso, quando o Maslow tinha aquela pirâmide das necessidades, Sim, sim, ah, sim, sim, as necessidades de comida, proteção, sim, etc. E depois lá em cima da pirâmide estava a questão da aceitação, não é? sim, E, sim, sim, e a aceitação também transmite essa boa segurança, não a segurança que falávamos ao início, que é uma segurança protecionista, em que sim, não permite às pessoas expandirem-se e voarem, se quisermos. Mas é uma segurança que resulta do facto de nos sentirmos aceitos, não é? De sentirmos que temos espaço para nos expressarmos. Isso se calhar provavelmente deverá explicar depois o facto das pessoas sentindo-se assim
estarem depois prontas para se desenvolverem, ir à procura daquilo que são as suas vontades, daquilo que são os seus sonhos, daquilo que são expandirem os seus gostos, etc. Sim. Pois, sim, a aceitação passa por esse modo de não julgamento, não é? Não julgamento do outro, de compreender como é que a outra pessoa vive lá nos seus sapatos, não é? E não como eu viveria se estivesse nos sapatos dela. Isso já é um julgamento. Não é? Isso já não é estar num modo compreensivo de querer conhecer aquela pessoa tal como ela vive. Pois. Fizeste-me lembrar a música penso que é dos Depeche Mode, Try Walking on My Shoes, né? Tenta andar nos meus sapatos, né? É um grupo que eu gosto, os Depeche Mode. Infelizmente faleceu lá o baterista, não foi? Foi o baterista. Há pouco tempo. Não te sei dizer. Olha, mas acho que foi há pouco tempo que eu apercebi, sim, numa notícia. Acho que foi o baterista que faleceu aí há um mês ou 2. Mas sim, é daqueles grupos que eu também gosto. Mas, pois, estamos aqui também a chegar mais ou menos ao nosso tempo aqui do nosso primeiro mano a mano só entre psicólogos masculinos, não é? Do nosso programa. A Laura hoje foi a primeira vez que não apareceu no mano a mano, portanto passámos do mano a mano para mano a mano, não é? Mas é o primeiro episódio do Mano a Mano, ou do Mano a Mano, em que não temos que mudar a terminação da palavra, não é? Exatamente. E, aliás, até hoje estivemos a falar sobre as questões, não é? da língua e das tecnicidades da língua, mais da alemã, não é? Falada em Áustria. Mas que isto está... Sim, acabámos por ver vários ângulos de como é isto de lidar com as diferenças, não é? Culturais, também as diferenças na relação também terapêutica, não é? Do terapeuta com o paciente, ou a paciente, não é? Nas relações mais de círculo íntimo, não é? Também. E de círculo íntimo, pois. Bom, mas isto, claro, aqui o mano a mano, pois... focámos aqui em alguns aspectos, isto até pode dar asa depois a um episódio maior, não é? Se calhar até 4, quem sabe depois mais tarde do nosso podcast. Mas tocámos aqui em vários aspectos assim, interessantes. Eu penso que sim. Sim. Muito bem, então a todos que vão vendo aqui os nossos episódios, que continuem, que façam likes, não é? Subscrevam os canais, não é? YouTube, Spotify, Apple Podcasts e iTunes, não é, Hugo? E nós não fazemos férias, fizemos uma folga e podemos fazer folgas, mas não fazemos férias. Portanto, nós vamos continuar em força, num dos 3 formatos até, e quem sabe no futuro, mas vamos continuar e pronto. E este episódio em particular penso que correu bem e obrigado, Nuno. Foi um gosto. Sim, obrigado também. Sim. Um abraço aí para a Áustria e para ti em particular, não é? Sim. Obrigado. Um abraço também para ti, para todos nós e para os nossos colegas que depois vão ver. Sim, exatamente. Sim, muito bem. Então, um abraço a todos e até breve. Até breve. No mano a mano.